Muito boa noite a você que nos assiste. Nós estamos em um novo horário. Agora a gente vai ocupar as suas segundas e as suas quintas-feiras. E para essa nova fase, eu estou recebendo aqui nessa manhã Marilene Gondim, ou Mari, é melhor falar Mari, que me dá a honra da gente conversar sobre um assunto que eu adoro falar, que é sobre educação superior, educação do nível superior, que foi uma fase muito bacana que eu vivi. Não sei se eu vou ver ainda novamente, mas tenho bons amigos nesse meio. E, bom, eu espero que eu possa criar uma nova amizade aqui na mesa nessa noite. Muito obrigado, Mari, pela sua presença e aí suas primeiras palavras. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar de educação e conhecer gente, né? Eu brinco que quem trabalha com educação não pode não gostar de gente. A educação é muito especial para mim, transformou minha vida. Muito cedo eu entendi que eu ia conseguir mudar a minha vida, mudar a minha história através da educação. E, gente, porque cada um dos lugares que eu fui chegando, eu tive que conhecer gente, me adaptar. Eu lembro que eu falava para os meus alunos da teoria do porco-espinho, né? Uhum. Que a gente vai se juntando. E o que acontece com o porco-espinho no frio? Ele não tem pelo. Então, eles vão se juntando e os espinhos vão furando. E aí, depois, aquelas feridas, a gente se acostuma. E eles ficam lá, eles sobrevivem a um inverno temeroso e depois elas cicatrizam. E assim são os seres humanos. A gente olha e, poxa, eu não gostei do que você fez. Mas será que o que eu fiz também, o meu espinho também não te furou? E a gente vai aprendendo a conviver com as pessoas e as diferenças delas, né? Então, eu acho que a educação é uma das poucas que conseguem trazer essa visão. De começar com uma pergunta que é a seguinte. A educação no Brasil, eu me lembro que em 2016, eu acho que era isso, 2016, existiu um movimento que dizia que a educação de nível superior tendia a acabar ou a diminuir, porque, bom, a gente vive um processo natural de mudanças de profissões, né? As profissões de 50 anos atrás não são as mesmas profissões de hoje e muito menos as daqui a 10 anos. Tem profissões, obviamente, que vão ser eternas, né? A medicina, por exemplo, a área da saúde, eu acho que são profissões que elas até sofrem adaptações, mutações, mas elas são mais perenes. A educação, isso quando em 2016, quando eu comecei a mexer mais a fundo e eu saí da área de cursinho preparatório para a área de educação superior, a gente ouvia muito isso, que vamos investir em cursos de pós-graduações ou de modelos de pós-graduações, porque as pessoas vão cansar da sala de aula e hoje o currículo não é mais tão importante assim. Isso em 2016. 2023, depois de uma pandemia que devastou todos os setores da sociedade, um deles eu acho que foi a educação. Apesar da educação ter dado um dos maiores, ter mostrado, acho que no meu ponto de vista também, que é possível se reinventar, e ela se reinventou muito rápido, seja o público, seja o particular, ela se reinventou muito rápido, observando, claro, as suas limitações. A educação hoje, ela acaba? O currículo, ele ainda é importante? Excelente essa analogia, Bruno, porque a gente viaja um pouco, né? Enquanto você foi falando, eu fui lembrando, por exemplo, 2016, o que estava acontecendo? Muitas pessoas começavam a querer empreender muito rápido. E o empreendimento era aquele empreendimento físico. Sim. Né? Não tinha esse boom do B2B, de comprar tudo pela internet. E a gente teve umas mudanças severas. Então, 2011, por exemplo, eu lembro que eu dava aula na engenharia e eu tinha sala de aula com 110 alunos, por exemplo. E é um número absurdo. Hoje você não consegue ter uma sala de aula com 110 alunos. E se eu falasse para os meus alunos que depois de 10 anos uma profissão que ia dar muito dinheiro era um youtuber, talvez eles rissem de mim lá na sala de aula para engenheiros, né? Aquelas pessoas que têm aquela cabeça pensando sobre exatas, Sim. Pensando ali muito numericamente falando. Então, nós tivemos várias mudanças. E eu acho que hoje, sim, a graduação, a titulação é importante, porque
O nível superior ainda é uma exigência, mas eu acho que não é o fundamental, não é o que vai não é o que vai te destacar em relação aos outros profissionais, né? Quando você fala a medicina, por exemplo, outro dia eu estava com os alunos da medicina e nós estávamos conversando sobre exatamente o momento que os nossos alunos eles recebem os pijamas cirúrgicos. Então, eles saem de dentro da universidade e vão para 2 anos do período que eles vão fazer todas as práticas lá dentro dos hospitais, que é o internato. Nesse período do internato, nós fazemos uma cerimônia, eles recebem os pijamas cirúrgicos e a gente prepara todo o ambiente que ele vai trabalhar em todos os hospitais, né, do Rio de Janeiro e etc. E essa conversa com eles, ela no sentido de dizer o seguinte, está muito próximo de vocês começarem a sentar com os seus pacientes. O que você vai fazer de diferente para o teu paciente se fidelizar a você? Porque não é você que vai se fidelizar a ele, é ele que vai te escolher. Né? Não é você que vai escolher o seu paciente. E aí eu fui dar o exemplo do meu médico, né? Eu tenho um médico que a minha consulta com ele demora 1h30. Ele sabe, quando eu sento lá, que eu dou um sorriso para ele, você não está feliz aí nessa operação que você está, né? Porque ele sabe já onde eu estou morando. E esse meu médico é lá de Fortaleza, ele foi diretor de um hospital, depois ele vendeu para um grande grupo, voltou para o consultório, está montando um outro mega hospital que ele vai vender também, mas que ele fala que é isso, ele gosta de acompanhar os pacientes dele. Então, o objetivo é dizer o seguinte, esse profissional, ele hoje se dá o luxo de dizer, eu só atendo X pacientes, tantas horas por dia, porque ele tem ali um atendimento customizado. Ele sabe do DNA do paciente dele. Então, acho que hoje, sim, o que vai diferir? A gente tem aquele chazinho, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Eu preciso do conhecimento, eu preciso ter muita habilidade para fazer o que eu vou fazer, mas o que eu vou contratar, quando eu sento na cadeira para entrevistar, o que vai diferenciar para mim é o relacionamento, é as atitudes, é como aquelas pessoas vão cuidar das pessoas que elas vão liderar, de como elas vão cuidar das pessoas que vão liderar eles também. Então, acho que esse relacional hoje está um pouco mais forte que o teu conhecimento técnico. Para a área da medicina, não. Você precisa realmente ter o conhecimento técnico. Mas para o teu paciente te escolher, eu acho que a gente vai acabar voltando lá para as atitudes. Né? Então, precisamos ter, sim, o conhecimento, mas precisamos das outras etapas, né, para que a gente possa ter um sucesso profissional. Pode ser uma pergunta, talvez, extremamente redundante, mas vou falar, focado só na área de, apesar de você ter a engenharia no sangue, focar na área da saúde. O ambiente que o aluno, que o agora, então, aluno, né, quem está cursando uma faculdade da saúde, seja medicina, enfermagem, educação física, enfim, qualquer uma, educação física é saúde, certo? Isso. Qualquer uma das cadeiras que compõem a área da saúde. O ambiente que ele vai absorver o conhecimento, o primeiro pilar que você falou, vai diferenciar ele durante toda a vida? Vai formatar. Você falou um ponto extremamente interessante para mim, que foi esse teu amigo de consultório, que ele não abre mão do tete-a-tete, de perder 1h30 fazendo uma consulta contigo, mas ele tem outros objetivos de negócio, de business, de montar uma estrutura de hospital e vender isso, já fez isso mais de uma vez e foi bem sucedido. Agora, essa habilidade que também você comentou sobre ele, ele se dá o direito de fazer quantas consultas que ele quer por dia, né? A gente vê profissionais que fazem 50 consultas. Na semana passada minha filha passou mal e eu fui no médico com ela e a gente ficou lá 2 horas esperando e eu demorei 1 minuto e meio dentro do consultório com a médica, que parece que tem quase que nervoso. Pelo amor de Deus, eu não estou generalizando, eu tenho excelentes amigos médicos, mas é muito do que a gente vê.
por aí. As pessoas, elas não têm mais aquela empatia, né? Seja uma criança, seja um adulto, seja um adolescente, você tá com uma dor, você chega num hospital, você chega numa clínica, acho que o mínimo que você quer é ter uma atenção suficiente para caramba, ela se preocupou com o que eu tô, ou ele se preocupou com a minha dor e coloca o estetoscópio, coloca alguma coisinha aqui só para eu achar que eu tô sendo tratado e o que o remédio vai fazer tanto efeito quanto. Pode ser, bom, é só uma analogia total, mas o ambiente que a pessoa vai trazer, vai captar esse conhecimento, ele vai fazer a diferença na vida dela no total? Eu acredito que o ambiente vai te ajudar, tá? Mas as atitudes que você vai definir depois que você estiver lá atuando na sua carreira, profissionalmente falando, é que vai ser o teu diferencial. Mas essa preparação, e aí eu não vou só no ambiente, eu vou nas pessoas, no nível de profissionais que nós contratamos hoje, na relação que nós construímos com o nosso aluno. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais. Depois que o aluno é aprovado no nosso vestibular, no dia da matrícula dele, nós fazemos questão de receber a família, porque quando os alunos vão se matricular, a família vai junto. Então, vai uma avó, vai uma tia, vai um tio. A gente tem um momento especial lá que nós entregamos o jaleco no primeiro dia e a gente entrega um estetoscópio. Ali a gente está dando um pontapé inicial, ele se matriculou. Eu imagino o tamanho da ansiedade que está aquela família lá de começar esse curso. E aqui nós estamos ilustrando especificamente medicina. Logo em seguida, nas primeiras semanas de aula, nós temos a cerimônia do jaleco, que o pai ou a mãe, ou alguma pessoa da família, ou o marido, ou a filha, ou o filho, ou o companheiro, ou a companheira, vai colocar o jaleco oficialmente no aluno que começou a estudar medicina, porque é um sonho de uma família inteira. Sim. E a partir do primeiro momento que o aluno entra nessa sala de aula, o professor começa a trabalhar com ele atividades em grupo, sempre pensando ali no coletivo, porque aquela medicina ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer com toda a turma, com todos os amigos, com o pai, com a mãe, com a avó, como nós falamos, com todas as pessoas envolvidas. E nós já colocamos esse aluno na nossa matriz, ele já põe a mão na massa, como a gente chama, que é uma policlínica que nós temos, que atende o público gratuitamente, atende a população. Nós atendemos quase 3.000 pessoas por mês, com 20 especialidades médicas, gratuitamente. Porque o que eu falo para o pai, quando eu sento com o pai ou com a mãe, que eu explico para ele ali como que vai ser a vida do filho dele, que ele vai passar o dia inteiro conosco, eu falo para ele, nós precisamos formar, além do médico, nós precisamos formar gente. Então, nós atendemos nessa policlínica qualquer CEP, qualquer CPF, porque junto na nossa estrutura, nós temos uma clínica da família, que é da prefeitura, que nós acolhemos, Sim. que tem profissionais e alunos nossos lá dentro, mas nós não gerimos as pessoas que são atendidas. Na nossa policlínica, essas pessoas que são atendidas são geridas por nós. Por isso que eu falo que é qualquer CEP, qualquer CPF, não é área de abrangência, qualquer pessoa pode ser atendida. E eles precisam entender que a população do entorno, de onde nós estamos inseridos, elas precisam ser acolhidas, elas precisam de atendimento. Na hora que ele está atendendo ali, aí eu vou para o pessoal, quando você fala que a médica não demorou 5 minutos ali no atendimento. Tem uma expressão que eu sempre falo para o meu time, para as pessoas que estão envolvidas comigo, be here now. Sabe, o momento que você está com a pessoa é o momento de você olhar no olho, de você desligar o celular, de você conversar, de você viver aquele momento. Sabe aquela sensação quando você está indo para casa que você não lembra o translado que você fez? Sim. Porque você ainda está lá, ó, no 220. Fazer isso, fazer aquilo. Você não curtiu a paisagem. Então, a paisagem é a pessoa que você está atendendo, é o seu colaborador. Você atender um colaborador olhando para o seu e-mail ali com a tela do computador levantada, olhando ali para o celular para a mensagem, olhando para o seu telefone que também te escraviza ali, te dizendo, olha, está chegando mensagem, você não olhou lá, mas você precisa olhar aqui. E a pessoa que está ali é realmente a pessoa que precisa da atenção. Pode ser o teu paciente, pode ser uma pessoa da população que está super feliz porque conseguiu um atendimento. Então, eu acho que o que vai formar bem esse profissional
eu digo que é o ambiente, mas é o ambiente com essas pessoas que estão lá formando todo esse novo time que vai para a rua, né? Eu também falo outra coisa para os pais. Nós estamos recebendo seu filho agora, eles sempre se emocionam no dia da cerimônia do jaleco. Essa última cerimônia, uma mãe se emocionou muito, me deu um abraço e eu me emocionei junto com ela, saí de lá com os olhos lavados, né? Lavou meus olhos. Que ela disse, eu estou entregando para você, olha a responsabilidade, eu me senti assim, eu vou ser a professora desse aluno agora. Eu estou entregando para você o bem mais precioso que eu tenho. Porque eu sempre brinco que eles estão me entregando o filho deles ali, o bem mais precioso, né? Aquela pessoa da família, e a gente vai devolver um profissional totalmente transformado. Porque eles entram bem maturos naquele ritmo que vieram ali ainda das escolas, vão entrar em outro ritmo e temos um time lá preparado para dizer, você começa a estudar assim. Depois que você não está aqui, você tem que ter tantas horas de estudo em casa. Esse ambiente de descanso que nós temos aqui dentro, que nós preparamos para você, é para você descansar aqui, porque tem outra jornada à tarde. Não precisa você sair daqui. Você tem um ambiente aqui para você trazer sua comida, se você não quiser sair. Porque eu preciso preparar todo o espaço, entro dentro da tua pergunta. Então, o ambiente, mas todos os profissionais que estão inseridos nesse contexto. Que aí vem o professor, o coordenador, a gestão, desde a pessoa que está lá na portaria, que dá bom dia para o meu aluno, até a direção do campus, até o meu vice-presidente, até o meu CEO, que quando vem aqui tem reunião com os nossos alunos. Então, acho que esse contexto completo de pessoas, de ambientes, que vai formar esse bom profissional, mas a atitude dele lá no final vai fazer a diferença na carreira dele. Eu acho outro ponto que minha percepção de fora acho que vamos fugir um pouco a área da saúde como um todo, não só a medicina. A medicina eu acho que ela acaba sendo inacessível para muitos, né? E aí alguns até escolhem outra área como escadinha na sua carreira. E, bom, todas as profissões são tão importantes quanto. Mas a área da saúde, eu acho que inicialmente, é uma vontade maior do pai, da família, do que da própria pessoa. Nesse momento, por exemplo, de acolhimento que vocês fazem, dessa cerimônia de jaleco, enfim, todo esse existe um grau de desistência? Caramba, isso é muito pesado para mim, não é por aqui que eu quero seguir, eu quero seguir para uma outra área. É comum isso? Pouco comum, mas existe. Tá? Eu seria muito negligente se eu dissesse que não temos as pessoas que vão desistir. Tem as que vão desistir por orçamento, porque é um curso muito caro, sim, é um investimento muito alto, e a gente sabe que é um investimento de 6 anos, né? Então, além do investimento, do custo com a universidade, com a faculdade ou com o centro universitário que o aluno optar, tem o investimento com todo o contexto, né, que ele está inserido. Por exemplo, o curso de odonto é um curso que tem um investimento muito alto de equipamentos, que os alunos precisam comprar no início do curso, eles precisam fazer um investimento, porque os insumos nós oferecemos, né, todos os insumos que ele vai utilizar, mas os equipamentos ele precisa investir. Ele vai usar durante todo o curso. Nós temos até alguns projetos bem legais que os alunos que estão saindo, eles doam os equipamentos deles, e montam uns kits para os alunos que estão entrando que não têm condição de fazer esse investimento. Mas isso é uma minoria que é beneficiada. Quando a gente vai para o grande mercado, é um curso muito caro e é um curso que muitas famílias também desistem, né? Considerando o investimento que precisa ser feito. Mas para a medicina, o que acontece? Se o aluno consegue um financiamento, porque nós temos a quantidade de vagas que nós destinamos para FIES e para ProUni, e temos os alunos que vão entrar lá com seus recursos próprios. Aquelas desistências que acontecem, elas são mínimas, porque hoje a família que vai fazer um investimento e colocar um filho seu, um parente, um ente seu para fazer um curso de medicina, ela fez a conta a longo prazo. Ela viu o quanto que ela vai ter que fazer de investimento durante aquele período. E se o seu filho perde uma disciplina, porque hoje com o modelo
das matrizes, né, que nós temos no curso, se ele perde, ele fica lá naquele semestre. Então, eu falava isso para o meu filho, né, que eu falava, se você perder uma disciplina, meu filho é engenheiro, não é médico, mas eu falava, se você perder uma disciplina, eu não vou pagar novamente essa disciplina para você. O período tempo vai ser recurso seu, você perdeu, você não recupera mais. E o investimento financeiro, eu não vou fazer o segundo vai ser seu. Então, não percam, graças a Deus, ele nunca perdeu uma disciplina. Então, acho que isso vai acontecer com o pai, e a mãe ou o familiar que está custeando esse curso. Porque esse semestre ali perdido tem o fator tempo e tem o fator financeiro. Porque você vai ter que ficar preso naquele semestre até você conseguir seguir. Então, nós temos uma pequena parte do número de alunos que desistem do curso e eles têm um período que eles conseguem ficar trancados, a legislação permite, e depois essa vaga é passada para um outro aluno. Mas é muito baixo. É bem baixo. Vamos voltar lá para Fortaleza, lá no início. A Mari, ela começa a sua carreira com engenharia. Isso. E conta, antes de eu fazer a transição, conta pra gente um pouco dessa... Essa primeiro amor da Mari. Então, esse primeiro amor, né? Como é que surgiu a engenharia na minha vida? Eu já tinha empreendido aos 16 anos, eu participei de um concurso do Banco do Nordeste, fui aprovada, e aí fui ser estagiária, e foi uma fase muito legal porque quando eu entrei para ser estagiária do Banco do Nordeste, eu tinha que me manter na escola pública que eu estudava, porque a oportunidade era para quem estudava em escola pública. Mas eu já tinha entendido que eu não ia conseguir grandes coisas com aquilo que eu aprendia lá. Então, eu queria pagar uma escola particular para eu estudar. E aí, o que eu fiz? Eu fui numa escola particular de forma clandestina e falei, olha, eu consigo pagar, mas o senhor não pode me registrar, porque eu não posso perder a bolsa, que eu sou estagiária do Banco do Nordeste. Quando eu contei isso para o diretor da escola, né, era o nosso antigo segundo grau da nossa época, entregando a idade, o diretor achou aquilo máximo e falou, olha, eu vou te ajudar. E aí eu estudava de manhã, estagiava no banco à tarde e à noite eu ia para a escola particular para cobrir o meu déficit lá que eu tinha. Logo que terminou essa minha bolsa, eu fiz um concurso interno do banco, fui aprovada, vou virar funcionária, estava lá toda orgulhosa. Plano Collor vem e diz o seguinte, quem tem menos de 5 anos está demitido. E corta todo mundo, e aí eu fui desligada porque eu não tinha 5 anos, eu não tinha estabilidade e vou para o mercado privado, né? Essa foi uma das melhores mudanças que aconteceram na minha vida, porque aí na época, eu fui para uma locadora lá de vídeo, olha, entregando a idade de novo, locadora de vídeo, e sim, a gente alugava filmes. Muitos. E aí passava semanas para poder pegar. Alugava 5 no final de semana, que era o pacote, verdade, né? E aí eu cheguei para o dono da locadora e falei o seguinte, olha, minha renda, eu fui ler lá, entendi, olha, arrendamento é um contrato periódico, eu vou fazer um arrendamento com esse cara. Arrendei a locadora e ganhei muita grana com isso e me mando para o mercado. Aparece lá na minha vida uma empresa de pavimentos, né? Participo de um processo seletivo, muitas candidatas e fui efetivada, fui a contratada. E quando estava com 1 ano, o gestor, né, o diretor dessa operação, ele foi desligado. E aí eu cheguei para o meu superintendente, né, essa empresa era uma multinacional, uma das maiores do mercado de engenharia de pavimentos, e eu falei para ele o seguinte, olha, me dá uma oportunidade, me dá essa gestão desse negócio aqui, a gente faz e aí ele falou, olha, você é muito nova, você não é engenheira. Eu estava fazendo a minha graduação em administração, terminando, já próximo de terminar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente faz um contrato aqui de 1 ano. Se eu não te entregar os resultados, eu volto para o meu cargo anterior. Você nem muda meu cargo, tá? Efetivamente, eu continuo lá como assessora do diretor. E depois de 1 ano, a gente avalia. Se der certo, eu viro diretora, oficialmente. Se não, você pode me desligar ou eu volto para ser assessora. Ok, topamos, fechamos e foi um sucesso. Eu entreguei todos os resultados e virei diretora muito nova e tive que aprender muito nesse mercado de engenharia, porque logo quando eu terminei a minha graduação, todos os meus pares eram engenheiros, do Brasil inteiro, né? E eu era uma das poucas mulheres diretora de um mercado de engenharia de pavimentos. O mestrado ainda estava distante,
ainda nem pensava em fazer mestrado. E aí eu falei, bom, engenharia não vai dar para fazer, porque trabalhando do jeito que eu trabalho, viajando, que eu rodava parte do Nordeste de carro, que foi outro desafio, que ele chegou para mim e falou o seguinte, você sabe rodar pelo Nordeste, né? Eu falei, claro, eu nunca tinha saído de Fortaleza dirigindo sozinha. E não tinha o Waze na época. Não tinha o Waze, tinha aquele mapa que a gente abria, que eu olhei e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí claro que eu sei. Só tinha saído de Fortaleza com o meu ex-marido dirigindo, e quando você está com uma pessoa dirigindo do seu lado, você não presta atenção, você está curtindo a paisagem. Briga, né? Então, você errou, você fez aquilo, enfim. E aí eu falei, vamos, claro. Você vai ter que visitar, porque eu atendia a área de abrangência da refinaria da Lubinor, da Petrobras, né? Que atendia Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão e um pouquinho do norte lá em Belém. E aí eu falei, claro, deixa comigo. Fui para casa pedir muita sabedoria a Deus e comecei a estudar. Eu falei, eu vou ser... Deixa eu só fazer uma vírgula aqui, porque assim, esses nomezinhos que ela falou, a gente tá falando de um raio de, sei lá, 2.500, 2.200 quilômetros, pelo menos, né? Isso. Ó, pra você ter uma ideia do Ceará para o Rio Grande do Norte, são 540 quilômetros, né? Para Natal, especificamente, perdão. De Natal para João Pessoa, você põe aí mais uns 120 quilômetros. De João Pessoa para Recife, você põe aí mais 110 quilômetros. Então, de Fortaleza para Recife, eu tenho 810 quilômetros. Sim. Que era um trecho que eu fazia já quase que toda semana. Mas para Belém... Para Belém, o que eu fazia? Belém, eu ia de avião, tá. porque tinha os pedágios dos índios. Eu cheguei aí para o Maranhão de carro, e tem o pedágio, o índio quer cachaça, ele quer... E aí eu tinha que viajar com o porta-mala cheio de cachaça. Quando a polícia rodoviária me parava, ele dizia, como assim? Cachaça, eu falei, por causa do pedágio dos índios, eu tenho que dar para eles. As cachaças que eles me pedem. Então, eu ia de avião para Belém, lá eu alugava carro e fazia o entorno. Eu visitava lá as obras que eu tinha em Belém, que já é região norte, né, já não é mais nordeste. E quando eu ia para São Luís, eu fazia São Luís e Teresina, que são próximos, para evitar fazer o outro translado lá de carro. Mas algumas vezes eu tinha que ir porque tinha obra no trajeto. Então, você tinha que visitar as obras. E fui aprendendo muito sobre engenharia de pavimentos. Fui aprendendo a diluir risco, né? Que eu falei o seguinte, qual vai ser a minha estratégia para eu entrar nesses grandes empreiteiros com uma mulher? A gente está falando, eu tenho 12 anos na área de educação e eu passei 13 anos na área de engenharia de pavimentos. Eu estava começando, então a gente está falando aí de quase 25 anos atrás. Chega uma mulher que não é engenheira para vender asfaltos, que é algo que você precisa saber da espessura, você precisa saber de base de imprimação, o que é um CM30 que você usa para base, que é um asfalto frio, o que é um CAP 5070, que é um asfalto quente, qual o tipo de emulsão que eu vou usar para o tratamento de uma rodovia, enfim. Eu sabia tudo isso, mas a primeira coisa que o empreiteiro, o órgão público olhava era, não é engenheira, como é que ela vai acompanhar a minha obra? E aí eu falei, vou fazer um mestrado em engenharia. Nenhum dos meus pares tem mestrado. Então eu vou dar um golaço em cima dos meus pares, que vivem tirando onda porque eu não sou engenheira, e vou aquietar esses meus clientes que estão inseguros porque eu não sou engenheira, porque eu sou administradora. Nessa época eu estava fazendo um MBA em empreendedorismo, né, que sempre eu vou procurando fazer algumas especializações para ir construindo relacionamentos, network. Vamos fazer o mestrado em engenharia. Comecei a fazer o mestrado e conheço um amigo lá no mestrado, né, um mestrado lá na Federal do Ceará. Todos os meus colegas com base de engenharia entram administradora sem base para fazer um mestrado em engenharia. Eu falei, vou construir relacionamento aqui para a gente se ajudar. Um dos meus colegas era coordenador de uma faculdade, de um curso de engenharia. E aí seguimos fazendo mestrado, trabalhando, entregando todos os desafios. Aí só voltando um ponto. Quando eu comecei a chegar lá para vender os asfaltos, para os empreiteiros, eles diziam o seguinte, não, aqui eu já estou com contrato fechado com a empresa X, eu não conheço você. Eu disse, me compra só um carro. Comprar um carro, uma carreta de asfalto, que são 25 toneladas a menor, a gente está falando do preço de um carro hoje, é 50 mil aproximadamente. Então, o que eu falei? Eu falei, bom, eu tenho aqui 50 clientes. Se eu vender para 30, eu vendi 30 carretas, já bati minha meta, eu vendo uma para cada. Diluir meu risco. Quando ele estiver endividado, é mais fácil ele me pagar uma carreta do que ele pagar 10, se ele me dever 10. E nessa brincadeira eu comecei a diluir o risco e entrar em todos os clientes. Quando meu diretor viu aquilo, ele falou, Mari,
Por que você está vendendo pingadinho? Eu falei, porque eu quero diluir o risco, até eu confiar. Quando um primeiro começar a atrasar, eu já vou tirando. Esse aqui eu não quero, eu preciso vender 2 para alguém. E fui montando a minha estratégia de entrada de mercado. E com isso, quando eles viam a qualidade do serviço, da entrega que a gente fazia, uma transportadora muito boa, o meu telefone sempre disponível, aí ele dizia para mim o seguinte, olha, pede para a Mari que ela não atrasa. E aí eu fui selecionando depois um mix de clientes que eu já não precisava. Precisava vender para 30 clientes, eu podia vender para 10. Com isso, eu ia entregando todas as minhas metas e atendendo aquele Nordeste inteiro. E tem uma parte engraçada aí nesse... Vamos viajar 810 quilômetros. Lembra que eu falei que eu não sabia sair de Fortaleza. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Fui para a rodoviária, peguei o carro que a empresa me deu. Fui para a rodoviária e vou seguir o primeiro ônibus que vai para Natal. Minha primeira saída de Fortaleza. O ônibus parava, eu parava. O ônibus parava mais na frente, eu parava novamente. Até teve uma hora que o motorista parou e foi lá e disse, onde eu estou parando, a senhora está parando. Eu disse, senhor, eu não sei ir para Natal, estou aprendendo aqui, estou seguindo o senhor. Não tenho pressa, eu saí no domingo para não atrapalhar minha agenda de trabalho, mas vai ser só essa vez que eu vou lhe seguir. Nas próximas eu vou saber ir sozinha. Assim eu cheguei em Natal. Fiz a mesma coisa para ir para João Pessoa, vou sair de 3 horas da manhã, vou para a rodoviária da cidade, vou seguir o próximo ônibus. E aí isso eu ia desenhando no mapa, com a canetinha marca-texto e fui fazendo minhas rotas. Já sei chegar até Recife. Rodei 810 quilômetros, não me perdi. Com essa estratégia, eu fui e eu olhava lá a minha cola, depois eu já sabia ir sozinha e consegui chegar lá em Recife sem o Waze e sem entender muito o mapa, mas fui desenhando e fazendo o meu dever de casa ali, já tenho minhas rotas. Quando eu fui viajar a primeira vez com o meu superintendente, ele, Mari, você conhece tudo. E eu, meu Deus, não sabe ele que eu segui os ônibus até chegar aqui. Chegou um período que eu ia tanto para aquelas viagens que eu comecei a pensar o seguinte, vão começar a perceber que eu ando sozinha aqui. E vão me sequestrar qualquer hora dessa. Como é que vão me achar? Não tinha... Hoje a gente sai disso, aqui é a minha localização, compartilho, me acompanha. Não tinha isso. E aí teve uma época de São João no interior, isso é muito forte, né? As festas juninas, em Fortaleza não, mas na Bahia, em Pernambuco e na Paraíba é muito forte. E aí o pessoal faz aqueles Judas para vender. Né? E eu estava rodando lá num trecho e tinha um Judas muito bonito, eu falei, tive uma ideia. Eu vou comprar um Judas desse e vou colocar aqui que o carro tem película, mas você consegue ver 2 pessoas. Porque aí ninguém percebe que é um Judas, mas eu estou acompanhada. Se forem me sequestrar, não vão. Tem um homem aqui do lado. Tinha todo aquele problema da mulher inserida no mercado de engenharia, né? Hoje, a gente ainda enfrenta algumas coisas, mas naquela época era muito mais forte. Né? Tanto que meus alunos, primeira vez que eu entrei, meus alunos tomaram um susto. Mulher engenheira, trabalho com engenharia de pavimentos, dando aula pra gente, isso mais na frente. Mas, enfim, comprei o Judas, botei um boné bonito nele, arrumei ele aqui, viajava com o Judas quando eu chegava perto da cidade, Judas no porta-mala, os nordestinos vão entender o que é um Judas, mas é um boneco de pano, né? E com isso ele me acompanhava, que isso reduzia aquela minha insegurança, e era segredo meu e do Aderbal, que foi o nome que eu dei para o Judas. E aí seguimos muitos quilômetros e muitas viagens, entreguei todas as metas, e aí com isso a insegurança já estava acabando. Não vou mais precisar do Aderbal, preciso dar um destino para o Aderbal. Um belo dia eu estou voltando, porque eu eu ia pingando nas cidades. Quando eu voltava na sexta, eu voltava direto, 810 quilômetros, eu já tinha atendido todo mundo na semana, visitado todas as obras, fechado tudo. E as licitações eram presenciais, não era pregão como hoje. E aí eu voltava, então, num retão, tudo ok. 810 quilômetros eu saía cedinho e queria anoitecer em casa. Eu tive que passar num cliente em Natal e quebrou lá aquela parada. Eu falei, não rodo à noite, vou dormir em Mossoró, que são só 230 quilômetros de Fortaleza. Saio sábado cedinho, tomo café com minha família em casa. Esqueci Aderbal. Entrei no hotel, estacionei o carro, subi... E aí, umas 10 da noite, ligam lá para o meu quarto. Eu falei, ué, já tinha ligado para casa, já tinha falado com a família, eu ligava do celular, eu nunca dava o número do... Quem é? Aí o rapaz atendeu, oi, senhora, tudo bem? A senhora que está num Gol branco, placa de Minas, que eram os carros que vinham da empresa. Eu falei, sim, sou eu, algum problema? Ele, senhora, tem uma pessoa dentro do carro da senhora. Eu, Jesus, o Aderbal, esqueci Aderbal. Eu falei, não, tudo bem, a gente teve uma pequena discussão
mas pode deixar ele lá, ele vai dormir lá. Mas a senhora está bem? A senhora precisa de ajuda? Eu não ia dizer para o rapaz, para a recepção do hotel, que eu tinha um Judas ali que me acompanha. Até eu contar essa história toda, eu seria louca, né? Depois desse dia, tive que dar fim ao Aderbal, mas isso, aquela presença ali e a sensação de que você estava com alguém me ajudava, porque eu sempre imaginava que as pessoas iam perceber que toda semana eu passava fazendo aquele trajeto e qualquer hora o carro poderia ser abordado e eu ia ser sequestrada até me acharem, já era, meu filho já estava um adulto, né? Então foi um grande desafio, mas a engenharia me ensinou muito. E aí entro lá no mestrado e esse meu amigo um dia, que é um diretor da Thyssen Groups hoje, assim, um grande amigo, eu sou muito fã dele, Mário, pode dar uma aula por mim? Eu vou estar viajando e minha turma. Eu falei, Rodrigo, sala de aula não é para mim, desculpa. Eu amo essa minha área da engenharia, mas eles vão amar você falar de reciclagem de pavimentos, que foi a dissertação do meu mestrado, né? Você faz a fresagem, você utiliza o asfalto existente como agregado para uma aplicação de um asfalto novo. Fala sobre isso, eles vão amar, explica a técnica. Ok. E aí, quando o Rodrigo volta, Mari, os meninos amaram a sua aula. Você precisa dar uma aula para a gente. Semestre seguinte, eu era professora lá da faculdade e começou minha carreira como professora, como docente. No ano seguinte, eu já era diretora de uma das operações e estou há 12 anos aí na área de educação. Larguei meus 13 anos de engenharia e essa foi um pouquinho da história aí. Caramba, que coisa linda. Eu vou te falar que, olha, eu já passei de 100 episódios aqui. Eu nunca vi ninguém... O programa no Genuíno, a gente tem subcategorias, né? A educação é uma delas, mas no Genuíno seria falar sobre empreendedorismo. Eu nunca vi ninguém falar sobre diluição de riscos aqui. É como você falou e explicou maravilhosamente bem. Não, a gente já está em 2023. A gente não deveria ainda estar numa retórica de ficar falando alguns determinados assuntos, mas você já explicou muitos deles aí, inclusive dos seus medos e como você cuidou dos seus medos para que pudesse fazer. Mulher. Porque tem muitas mulheres que estão, ainda em 2023, começando uma jornada como você começou lá, né? E talvez ouvir as suas estratégias podem ser muito inspiradoras para que elas possam... enfim, traçar até mais rápido as suas próprias carreiras. Eu fico imaginando uma mulher totalmente com total controle sobre o assunto, sobre o seu fazer, sobre as suas obrigações, chegando diante de empreiteiros, e vou classificá-los assim como broncos, né, extremamente broncos, extremamente autoritários e arrogantes, e de novo, não generalizando, mas quase generalizando, sobretudo a gente subindo no mapa, né, porque as pessoas parece que a arrogância se multiplica em determinadas regiões e determinados locais. O que a Mari hoje, que passou por tudo isso, o que a Mari diz para a mulher que começa uma carreira hoje? Independente da carreira que esteja começando. Porque passar por isso não é fácil. Não é fácil, é bem desafiador. E as carreiras, né, independente das áreas, como você bem colocou, a gente sempre vai ter essa competição, né? Vai ter algumas áreas que as mulheres... Vai ter um bronco em algum lugar. Exatamente. E as pessoas, quando... Existe até o preconceito da própria mulher. Quando ela lhe vê sentada numa cadeira, né? Vamos usar assim essa metáfora, ela diz assim, como é que ela chegou ali? Então tem aquela leitura de chegou ali como? Conheci alguém, é amiga de alguém, teve algum relacionamento com alguém. Então sempre tem uma desconfiança. Então hoje nós já temos uma maturidade para a gente olhar e dizer, caramba, essa mulher me representa. Né? Então hoje o empoderamento feminino está mudando um pouco esse mindset que as mulheres olhavam para as outras também com esse nível de desconfiança, e hoje nós olhamos com admiração para dizer, ela me representa, eu gostaria de ser como essa mulher.
Eu vou preparar minha carreira para ser dessa forma. Então, eu acho que o grande aprendizado para mim foi sempre a forma como eu fui conquistando os ambientes que me foram cedidos, né? Então, entrar no mercado de engenharia, quando eu sentava lá com os empreiteiros, com os órgãos públicos, vou dar um exemplo, por exemplo, do processo de licitação. A 8666, que é a lei da licitação antiga, né, que ainda não tinha a 10.520, que é a do pregão, você tinha que ir presencialmente. Então, o que eu fazia quando eu ia lá? Eu olhava quais foram os concorrentes que pegaram aquele edital. Então, foram 10 concorrentes. Eu pegava o CNPJ de cada um deles, olhava todas as CNDs que eles tinham. Opa, esse aqui não atende o requisito 12.3 do edital. Eu estudava cada concorrente. Não atende o 12.5, não atende o 12.4, ok. Então, eu sabia dos 10 concorrentes, 3 ou 4 ali, 40% dos meus concorrentes, eles estavam blefando, eles não tinham documento. Não vou nem gastar energia com eles. Vou gastar energia nesses 6 aqui que estão com os documentos ok, iguais os meus. Porque você vai na internet e você olha todas as CNDs, né? As certidões negativas de todos os players. E eu chegava com planilhazinha de Excel que eu fazia. O nome do concorrente, o CNPJ dele, colocava aqui todas as CNDs, tem um X, não tem. Eu chegava com o concorrente estudado. E aí, quando eu chegava lá, opa, dos 6 não vieram 2, vou focar em 4. Tinha 4 tiros para eu dar ali, para eu ganhar aquela licitação, sem baixar preço. Porque eu tinha meta também para entregar de EBITDA do meu negócio. E aí, não que eu entendesse tudo isso, mas eu entendia do meu concorrente, eu sabia como ele estava. Quando eu sentava com aquilo, aí o presidente da comissão de licitação dizia, doutora, o que é isso aí? Aí eu falei, não, é uma planilhazinha que eu trouxe aqui só para estudar os concorrentes. Quando terminar o processo, a senhora me mostra. E aí eu comecei a ajudar as pessoas que iam preparar, porque não existia um curso para você ser presidente de comissão de licitação. Eles passavam por uma capacitação no órgão público e iam. E ali era minha obrigação eu saber como estava o meu concorrente. Então, era minha estratégia de estudar o meu mercado, estudar os outros players. E eu comecei a preparar o pessoal que ia entregar os editais. Então, eles começavam, Mari, eu posso te ligar? Vai ter um pregão, ou vai ter uma tomada de preço aqui, claro. E aí eu comecei a ministrar uns cursos para os meus alunos, né, lá na frente um pouquinho, sobre essa estratégia de estudar os concorrentes que tinha servido para mim lá na base, sem uma orientação específica. Mas naquele momento eu estava entrando nos órgãos públicos. Então, quando eu chegava no órgão público, Mari, eu estou com um negócio aqui, olha esse edital, olha esse recurso que a pessoa entrou. Não sou advogada, mas eu sabia do que eles podiam fazer, do que eles não faziam, do que eles não podiam, porque eu tinha estudado o edital dele e eu tinha estudado o meu concorrente. Com isso, eu fui construindo um respeito pelos órgãos públicos. Aí os meus pares já chegavam e diziam assim, Mari, manda aí aquela planilha para mim. Eu falei, vou fazer trabalho para ti, bonito. Não vou fazer, não. Mas vou dizer para ti que tem umas pessoas ali que estão blefando. Então, os meus pares, né, os meus concorrentes ali, vou chamar de meus pares porque eles eram gestores das outras empresas, né? Da BR Distribuidora, da Asfalto Nordeste, enfim. Então, eles começaram a me respeitar pelo como eu fui me inserindo ali. Então, eles trocavam informações. A gente era concorrente, mas era uma concorrência saudável. A gente sabia como é que a gente ia. Com isso, eu construí um nome no mercado de engenharia. É tanto que quando meu filho foi muito engraçado, meu filho foi fazer o TCC dele, né, o trabalho de conclusão de curso dele, eu falei sobre reciclagem de pavimento na minha dissertação de mestrado, ele falou sobre os tipos de reciclagem. E ele não deixou ver o trabalho dele. No dia que eu cheguei lá para a defesa dele, tinha várias pessoas da Petrobras, do DENIT. Quando eu vi a banca, eu falei, caraca, meus amigos. Eu já estava na área de educação, eu falei, meus amigos, aí fui lá cumprimentar eles, Mari, eu vi o gondinho desse menino aqui, eu não sabia que era teu filho, ele não contou, o trabalho dele está muito bom. Eu falei, eu não vi o trabalho. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? As outras pessoas, tanto do órgão público como da Petrobras, eles já tinham respeito para o trabalho que a Mari construiu. E eu fui sem nenhuma pretensão, eu só queria ali bater meta naquele período, eu não estava com estratégia de construir um respeito no mercado, não. Meu objetivo era bater minha meta, entregar meus resultados e derrubar meus concorrentes sem perder preço. E mais na frente, no mercado de educação, eu fui fazendo a mesma coisa. Quando eu cheguei no mercado de educação, como que eu me posicionei? Bom, não sei quase nada do mercado de educação, sei da aula. Foi um sucesso, eu fui professora premiada no primeiro ano, maravilha. Eu vou ser avaliadora do MEC. Fiz o curso de avaliadora do MEC para eu entender
quando o avaliador chegasse para avaliar a minha instituição, onde eu estava lá, ele precisava me respeitar como avaliadora também, que ele ia saber que eu sabia o que ele estava fazendo. Então, sempre eu usei algumas estratégias de me posicionar para conhecer o mercado. E meu objetivo, repito, naquela época, nessas minhas estratégias, não é conseguir o respeito da pessoa, é me preparar para o meu negócio. Isso. Então, a minha defesa não era ataque, era preparação para o meu negócio e é o conselho que eu dou para todas as mulheres, para todos os homens, para todas as pessoas que começam. Comece a entender do negócio que você quer falar do zero, da base, né? As pessoas vão perceber e as nossas atitudes, porque, por exemplo, eu chegava para o avaliador e dizia, professor, me perdoe, estou com uma dúvida aqui, esse item aqui, eu via que o avaliador tinha se equivocado ali. Esse item aqui não seria isso? Ah, professora, é verdade, né? Professor, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Ele começava a compartilhar, e nem pode, né? Ele começava a compartilhar algumas coisas para tirar dúvidas. Pô, nós somos colegas. Outro dia eu vou estar avaliando a instituição dele. Eu vou chegar lá sem o crachá de diretora da Unigran Rio e vou chegar com o crachá de avaliadora do Ministério da Educação. Então, é uma troca, né? Então, essas atitudes eu acho que ajudam para a gente começar uma carreira. Se você está chegando agora no episódio, ou se você está assistindo a partir de um corte, eu te sugiro que você volte no corte anterior ou que você volte no começo da conversa, porque a gente está aprendendo... Eu tô tendo uma aula aqui da seguinte forma: estratégia. A gente às vezes se preocupa muito com o concorrente e ela está me ensinando aqui que o concorrente é o menor dos problemas. Porque se você se preparar, você engole o concorrente e é alguma coisa tão simplista de se entender, mas tão difícil de se colocar em prática, e que você está ensinando de verdade aqui. Bom, para mim já tá sendo uma manhã extremamente agradável, nesse sentido de aprendizado extremo. Bom, você sai... Deixa eu só me tonizar de novo. A questão... Eu queria fazer mais uma pergunta sobre a questão da mulher, mas eu já volto nela. Você sai dessa experiência e cai em sala de aula, se apaixona pela sala de aula, porque aí eu acho que... Vou usar as minhas palavras. Eu acho que toda essa estratégia que você aplicou na sua vida inteira faz todo sentido para a sala de aula. Como é alguém que já tinha vivido e rodado todo o Nordeste, Norte e Nordeste ali, entrar dentro do meio educacional, que é um outro meio que ainda deve ter muita resistência com relação às mulheres, e hoje estar à frente... de uma das maiores potências do Brasil, que é a Unigran Rio, que é uma marca, acho que já deve estar chegando a 60, mas era cinquentenária há alguns anos atrás, uma marca cinquentenária que construiu toda uma trajetória, teve seus problemas e vem a AFIA e absorve a operação e traz todo um modelo. Existe uma empresa que a AFIA fez aquisição, que é a Medcel, que eu sou apaixonado, eu vi a Medcel nascendo, e eu acho maravilhoso a forma como eles ensinam de verdade. Isso é suporte para os cursos de saúde da Unigran Rio e dos outros labels da AFIA. Como é essa experiência, como é esse desafio de... Caramba, você é estrangeira no Rio de Janeiro, que tem uma outra cultura. Como é isso para você? Tá faltando a palavra aqui, mas como é esse desafio de estar à frente de uma universidade modelo no Rio de Janeiro, uma universidade que você vai falar, mas a gente começou um pouquinho antes, mas presencial na essência, o centro, que é o ERD, aqui na Barra da Tijuca, é um centro que é realmente modelo para todo o Rio de Janeiro, para toda a capital aqui do Rio de Janeiro. Ele atende diversos... Todos os meus filhos, eu tenho 3 filhos, os meus 3 filhos, todas as vacinas que eles tomaram, todas elas foram ali.
e sempre com atendimento ultra diferenciado, que é uma característica que eu acho que a Unigran Rio sempre preservou muito, mas melhorou muito, muito depois aí acho que talvez por uma reformulação, por um choque de ordem que tenha tido. Como é esse desafio de acampar junto com outros pares, de ser um estrangeiro em uma terra desconhecida, à frente de uma instituição da importância da Unigran Rio? É muito legal. Você vai falando e eu vou viajando aqui um pouco no tempo, né? Quando eu recebi o convite, né, para vir para a AFIA, eu trabalhei durante 10 anos em outro grupo de educação. Estou fazendo em julho, eu faço 12 anos na educação. E aconteceu um episódio assim, muito marcante, né? Meu pai foi uma pessoa muito presente na minha vida. E eu perdi meu pai, vai fazer 2 anos agora, né? Eu perdi meu pai em 2021. E aí, nesse período, eu estava em umas operações lá em Pernambuco, eu tinha decidido que eu não queria mais trabalhar com educação. Eu falei, bom, já trabalhei 10 anos com educação, eu quero trabalhar com outra área e eu quero parar. Então, em julho de 21, eu tinha decidido parar, sair desse grupo que eu estava há 10 anos, já tinha conversado com o meu presidente, que ele que tinha me feito essa proposta, que eu vou já falar dessas outras cidades, desses outros estados que eu passei, desses aprendizados. E aí eu falei, só quero voltar a trabalhar em janeiro de 22, me planejando para parar 6 meses, porque realmente a perda do meu pai mexeu muito comigo. E eu sempre trabalhando e aprendendo e administrando tudo ali, eu vi que naquele momento eu falei, preciso parar agora, eu preciso me recolher, eu preciso colocar tudo em ordem, assim. Eu não posso chegar numa universidade emocionada, as pessoas não vão entender por que aquela emoção aflorou. Então, eu respeitei, né, como a minha terapeuta falou, Mari, a gente precisa parar para sofrer. Uhum. Sofrer faz parte do processo. E aí, eu precisei dessa parada, só que os planos de 6 meses não aconteceram, porque em setembro, a AFIA me achou através de uma amiga que tinha trabalhado comigo numa operação e falou, Mari, conversa com o pessoal da AFIA. Eles ficaram super interessados no seu perfil. Eu falei, não quero mais educação. Mas aí cheguei em casa, curiosa que eu sou, deixa eu ler o que é essa AFIA, o que é isso. Gente, quando eu vi o projeto da AFIA, eu me apaixonei. Eu falei, bom, se for para trabalhar com educação, vai ser esse grupo. Se isso aqui for verdade, porque tem aquele nosso desconfiômetro, né? Como boa capricorniana, sou desconfiadíssima. Eu falei, se esse projeto for verdade, essa empresa é fantástica. Fui para a entrevista, e aí na entrevista, né, primeiro eu falei com o meu regional, que ele me entrevistou, e aí era numa região que eu falei, olha, realmente não tenho interesse, região norte não, eu acho que não combina muito. E aí quando eu fui para a entrevista com o VP, ele falou, Mari, esquece região norte, eu tenho um desafio para você que eu acho que é a sua cara. E eu não tinha a menor pretensão de Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Aí ele me dá 30 minutos que eu vou te ligar, depois de 30 minutos ele me liga, ele disse, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, você topa? Aí eu falei, topo. Isso era uma quinta-feira. Ele, ok, segunda-feira eu preciso de você em Minas para uma reunião que já vão estar todos os diretores nacionais, eu vou te apresentar. Eu falei, mas espera aí, hoje é quinta. O meu projeto de voltar a trabalhar em janeiro, nem falei mais dele. Enfim, na semana seguinte eu já estava lá em Minas, contratada, mas vou voltar um pouquinho antes de chegar nesse ponto da Unigran Rio. Todas as operações que eu trabalhei, eu já fui reitora de 6 operações e tive assim, experiências maravilhosas, né? Trabalhei na Bahia, trabalhei lá em Salvador com 2 operações grandes, trabalhei em Fortaleza com uma operação que tinha 42 cursos, né? Eu tinha quase 20 mil alunos numa operação, de Caruaru e Pernambuco, que também foi onde eu trabalhei, que eu tinha Caruaru e 2 operações em Recife. Então, eu era diretora do estado inteiro de Pernambuco e tinha 3 reitores que respondiam para mim. Então, foram experiências maravilhosas, né? Então, Pernambuco, Bahia, Campinas, São Paulo, São Luís, que eu tive que ir lá para fechar uma operação, a própria Fortaleza, que era a 2ª maior operação do grupo, né? Da Devray, um grupo anterior que eu atuei. Todas elas me ensinaram muito e eu acho que o meu grande aprendizado foi chegar e ir construindo junto com eles, né? E ter a humildade de entender o seguinte, eu estou me inserindo numa comunidade, o que eu posso fazer de diferente na vida dessas pessoas? Então,
eu chegava e começava a entender as necessidades do entorno, as necessidades do projeto, conquistar aquelas pessoas, porque cada professor, eu falo que o metro quadrado mais nobre da universidade, da faculdade, é a sala de aula, que é onde o professor está dando aula. Né? Então, eu entendi muito cedo, Rubem Alves fala isso, né, que o professor, se o aluno quiser, ele vai lá no Google, hoje tem o Google, eu tenho um adesivo na minha geladeira que fala, me respeita, eu me formei sem o Google. Então, tem o Google para o aluno pesquisar, mas o professor que desperta o interesse. E eu entendi que eu precisava despertar isso nos meus alunos, e eu entendi que eu queria transformar a vida deles através da educação, como a educação transformou a minha. Então, eu fui fazendo esse trabalho de formiguinha em cada uma dessas operações. Em Salvador, tinha projetos belíssimos que nós atuamos nas comunidades. E eu fui deixando, assim, grandes famílias. Hoje eu vou para todas essas cidades e eu fico na casa dos meus amigos. Eu sou praticamente proibida de ficar em hotel porque eu sou acolhida pelas pessoas que eu fiz amizade lá, de todas as operações que eu fui. Pessoas que a gente teve que desligar, mas que hoje são seus amigos ainda, né? Mas, enfim, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fiz esse mesmo trabalho que eu fiz nas outras operações. E aí eu vim com o desafio de receber uma unidade premium, que é a referência da AFIA. A AFIA hoje é o maior ecossistema de educação do país, voltado para a saúde, e principalmente com foco em medicina. A AFIA é listada na Bolsa, né? Na Nasdaq. Isso, exatamente. Então, nós somos esse ecossistema e eu entendi o tamanho do peso, que eu falei, peraí, eu vou representar a AFIA, porque eu sou Unigran Rio, meu sobrenome é AFIA. Eu vou representar a Unigran Rio, que eu fui estudar também o que era a Unigran Rio, hoje, número 1 do Rio, é uma universidade, e eu vou ter que entregar o campus premium referência da AFIA, que o nosso campus hoje é o campus modelo de todas as 33 operações que nós temos. Então, era muita responsabilidade, eu falei, eu tenho que ter agora uma atenção redobrada no sentido de uma mulher do Nordeste competindo com outros players e numa posição estratégica que hoje, se você for infeliz numa colocação sua, as redes sociais não te perdoam. Né? Então, a responsabilidade aumentava um pouco. Quando eu cheguei no campus antigo. Né? Eu cheguei lá em janeiro de 2022, eu sentei oficialmente, porque dezembro foram as transições, né? Dezembro de 21. Eu sentei e eu falei, deixa eu entender as dores do campus antigo e começar a me preparar para o campus novo, que a gente mudou para o campus novo no meio do ano passado. A gente está fazendo um ano de campus novo agora. E aí, a primeira coisa, eu falei, vou escutar os alunos. Deixa eu ver quais são as dores deles. E nós temos uma clínica da família que nós sediamos, que é da prefeitura, e temos uma policlínica nossa, que atende gratuitamente a população. E eles falaram, olha, a minha principal dor é que eu não tenho paciente para atender. Aí eu falei, como não tem paciente? Me explica melhor isso. Tem dia que a gente não tem paciente. E aí eu fui conversar com os professores. Professores, quais são as suas dores? Eu lhe dou meu crachá hoje, o que o senhor mudaria? Eu mudaria isso eu não tenho paciente, tem dia que... E aí eu falei, gente, não pode. Uma clínica na Barra da Tijuca que atende gratuitamente. Nossa assessoria de imprensa nos ajudou e conseguimos colocar na mídia a divulgação da nossa policlínica. Até hoje nós temos lista de fila de espera. Então, a primeira dor foi uma dor simples e que eu precisava atender a população. Eu fico imaginando você com aquela tua planilhinha lá das licitações do lado. Eu fui fazendo meu checklist, porque a gente vai no primário. Eu não vou trazer megas estratégias e slides, não. Deixa eu escutar as pessoas. Porque quem está aqui sabe quais são as dores. Depois que a gente mudar para lá, aí as dores vão ser nossas. A gente vai depois começar a aprimorar. Que hoje nós estamos tratando de outros problemas que a gente tem por ser essa vitrine, etc. Mas lá atrás eram dores que a gente chama assim da base, de atendimento, do aluno não tá satisfeito com um micro-ondas que ele não conseguia utilizar. Eram coisas tão simples que eu falei, gente, isso aqui vai ser tranquilo para a gente entregar. É tudo coisa simples. Começamos a montar um time do zero, porque nós não tínhamos time aqui praticamente. Então, começamos as contratações e cada uma das pessoas que foi chegando, eu fui dividindo o seguinte, isso aqui a gente vai montar do zero. Eu vou ter o maior prazer de dividir esse desafio com você. Então, dentro do contexto da Unigran Rio, eu entendia o tamanho da minha responsabilidade, o tamanho do desafio que eu tinha,
mas não achei grandes coisas dos problemas iniciais. Depois eu sabia e tenho ciência hoje do tamanho dos desafios que nós temos. Nós sediamos agora um evento com investidores de todos os lugares do mundo. A gente vai sediar agora um evento internacional acadêmico. A gente tem agora que cuidar do nível de satisfação do nosso aluno, que é muito exigente, do nosso professor, que precisa ser acolhido. Mas, paralelo a isso, tem toda a imagem da Unigran Rio, a nossa qualidade acadêmica, o nível de satisfação dos nossos docentes, enfim. Então, essas responsabilidades são as mesmas do mundo acadêmico. Então, eu sempre falo que é o detalhe, são as pessoas. É você conseguir trocar de cadeira lá com o teu aluno, trocar de cadeira com o teu professor e perguntar para ele o seguinte: você faria essa proposta para mim? A proposta que eu estou te fazendo, eu sentado aí na tua cadeira, eu aceitaria? Então, eu acho que foi um desafio, está sendo um desafio muito legal, está sendo um desafio muito bonito, porque eu venho construindo com um time maravilhoso, que eu tenho muito orgulho deles, e vai ser mais uma família no Rio de Janeiro, se um dia eu for embora daqui, né? Vai ser mais uma família que eu vou deixar aqui e que vou ficar muito orgulhosa de ter feito parte dessa história. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Você pegou, literalmente você teve que tocar uma operação com o carro andando. Troquei o pneu com o carro andando, eu falo isso. Essa experiência de muitos Brasis que você teve anteriormente foi fundamental? Foi sensacional, porque, por exemplo, você entender na Bahia que hoje é o dia de... hoje tem a lavagem do Bonfim, que eu achava que era jogar água numa escada e lavar. E não é uma festa que tem o sagrado e o profano, que vão rezando e voltam numa festa, mas que aquilo é muito importante, né, para o soteropolitano. Então, eu aprendi a respeitar todas as culturas dos lugares que eu cheguei. Eu aprendi que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as primeiras reuniões que eu fui fazer, 9 horas da manhã eu estava sentado na sala e o pessoal não tinha entrado. Não, mas aqui no Rio o pessoal atrasa. Eu falei, não, gente, mas a gente não atrasa não, a gente vai começar às 9. Então, tem algumas culturas, não estou dizendo com isso que o carioca se atrasa, mas o carioca tem outro time. Por exemplo, as pessoas falam, o baiano é preguiçoso. Não é. O baiano trabalha no horário, mas ele tem o estilo dele, gente. Quando ele para, ele quer ir para a festa dele. O carioca tem o estilo dele. Então, o modelo de cada pessoa, as especificidades de cada pessoa, a gente precisa respeitar de todos esses Brasis. Né? Quando eu cheguei lá em São Luís para a gente vender a operação, a gente tinha uma dor muito grande que era o bairrismo do aluno de falar que as pessoas acham que em São Luís só vai ter índio. Então, tem algumas expressões que as pessoas usam por não conhecer, e aí não é aquele conhecimento do conhecimento, habilidade e atitude, é de respeitar as especificidades de cada região. Então, eu jamais vou vir para uma cidade sem entender que tem uma cultura específica lá para eu me adaptar. Como tem a da minha terra, lá de Fortaleza, como tem a do recifense, que é bairrista, que ele fala que tudo na cidade dele é maior. E quando eu cheguei lá, eu falava, gente, o recifense é muito chato. Ele fala isso, eu saí de lá apaixonado pelo Recife. Né? E como hoje eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, como morando na cidade, como vivendo como um carioca. Então, não deixo minha essência, mas respeito as especificidades de cada Brasil. A forma com que meu time entrega. Meu time lavou o campus num domingo. Meio-dia eu chamei eles para comer uma pizza, 5 da tarde no domingo. Eles chegaram todos meio-dia no campus. E nós lavamos o campus inteiro, de balde, vassoura e rodo, para os nossos alunos e nossos professores chegarem segunda. Então, esse é o carioca que trabalha junto comigo e que eu tenho muito orgulho. Né? Voltando lá na pergunta que eu queria fazer sobre a questão do empreendedorismo e a parte, o feminino, como é que o feminino está colocado dentro do empreendedorismo? Que naquela pergunta eu falei que é difícil a gente ter que ficar falando algumas coisas sobre a mulher é tão quanto ou mais do que o homem. A capacidade que vocês têm de processar a informação é infinitamente maior do que o homem. O homem ele tem uma característica, a mulher tem outra característica. E aí você falou que... Você fez uma colocação que talvez as mulheres poderiam se ajudar.
E aí é onde está a minha pergunta, eu me recordei. O homem, eu acho que o homem tem uma característica, assim, em todas as áreas, você tem as boas pessoas e as más pessoas. Eu vou considerar só as boas pessoas. O homem, eu acho que ele tem uma característica muito forte, é que quando o cara admira um trabalho de uma outra pessoa, bom, eu admiro muito o Geraldo Rufino. É um cara que saiu do nada e é um cara que é o cara, é o cara. Então eu quero ter as características do Geraldo nesse sentido. Eu admiro muito o fulano, ciclano, beltrano. Então eu admiro muito as características daquela pessoa e quero buscar aquelas características. Não por inveja, mas por agregar aquelas características dentro dentro do meu ser, dentro da minha profissão, dentro da minha jornada. E aí eu faço uma colocação e uma pergunta. A colocação é: acho que falta espaço e falta, talvez, até iniciativas de mulheres de criarem ambientes para que elas possam expor, por exemplo, histórias de vida como a sua, né? Para que você possa ser mais referência para mais pessoas, para que mais pessoas possam querer o que há de bom em você ou o que ela identifica de bom em você, para que ela possa reproduzir. Mas também, mesmo havendo pouco, existem boas iniciativas que demonstram esse lado bom. E eu vou falar aqui com orgulho danado que eu estou sendo um canal para exibir uma história maravilhosa como é a sua história. Fiz a minha colocação, faço a minha pergunta. Talvez se as mulheres passassem a observar, tirassem esse ego, né, do lado, seria mais forte? Eu acho que seria, e eu acho que esse movimento até já começou um pouco, né? Como eu mencionei ainda há pouco. Vou usar o exemplo da AFIA. Nós temos uma meta até 2025 ter 50% das mulheres nos mesmos cargos de gestão que os homens. Então, a gente tem meta para isso e é uma meta que a gente vem trabalhando no desenvolvimento de outras mulheres. Então, nós temos um programa de mentoria, onde temos grandes mulheres, líderes de unidades nossa e líderes de outras áreas também do corporativo, mentorando, né, fazendo uma mentoria com essas outras mulheres para que a gente possa subir outras mulheres para a gestão. E aí, eu acho que o grande desafio é a conquista. Eu vou me usar como exemplo. Eu tenho um desafio que eu não aceito ser liderada porque eu não admiro. Então, se eu não admirar o ser humano, as atitudes, o conhecimento que ele tem, como ele trata as pessoas que ele lidera, as pessoas, os pares e os superiores, não vou conseguir. Porque isso vai bater de frente com os meus valores, com a forma com que eu trato o meu time, etc. Então, na hora que nós estamos sentados em determinadas cadeiras, a gente precisa lembrar que nós somos modelos. E aí a gente não é ser correto, é ser correto, mas não é ser, eu sou o modelo exemplar. Não, a gente erra como todo mundo. Mas quando nós estamos sentados lá, os holofotes estão virados para a gente. Então, essa conquista que nós temos diária, quando ela é uma conquista feminina, ela é um pouco mais desafiadora, porque a gente está sendo julgada. A gente está sendo julgada pelas atitudes. A mulher ela tem um peso maior porque ela tem que ser a mãe, ela tem que se cuidar, ela tem que estudar, ela tem que cuidar da família, ela tem que ser atleta, né? Que foi outra coisa que eu consegui inserir nesse meu meio, foi a minha vida do esporte, né? Então, eu sou corredora há mais de 10 anos. Todo lugar que eu chego, eu entro numa assessoria para construir relações, eu preciso conhecer as pessoas. E também para eu manter o meu esporte em dia, porque correr você pode correr em qualquer lugar, você só precisa do tênis e vontade. E aí eu começo a incentivar meu time. Então eu começo a brincar com elas no sentido de, por exemplo, meu time senta para almoçar comigo, eles não pedem refrigerante na mesa, em respeito a que eu vou sempre pedindo. Gente, vocês tomam refrigerante? É sério? Não acredito, eu estou decepcionada. Eu vou brincando com isso, eu vou criando uma cultura deles tirarem o refrigerante da vida deles. Sim. Toma água, tenta comer sem tomar um líquido, depois você toma um copo d'água, depois a gente toma um café juntos. Então, são sementinhas que você vai plantando para a construção de hábitos. Outro desafio, todos os lugares que eu chego, eu começo a preparar 2 pessoas para minha cadeira. Sentei na cadeira, vou preparar 2 pessoas.
Porque vai vir um outro desafio aí e a operação precisa rodar. Você só é bom quando o negócio que você está roda sem você. Então, eu sei que a operação está rodando lá, os meninos sabiam que eu só ia chegar lá hoje próximo ao meio-dia, e o time, ó, cada um está fazendo o seu dever de casa, está cuidando do seu metro quadrado. Então, esse desafio de ser modelo de mulher para mulher, né, o slogan lá da Marisa, ele acaba sendo mais desafiador, porque ela não olha só, se está o homem lá, o meu líder, e ele é do sexo masculino, não tem o detalhe a postura, ele pode, de vez em quando, ter umas brincadeiras lá que vai ser desagradável, a gente leva para o outro lado. A mulher não, ela vai ser julgada. Gente, vocês viram a postura dela? Você viu a bobeira que ela falou? Então, o peso é sempre um pouco maior. E eu acho que quando nós começamos a desenvolver outras mulheres no sentido de preparar não só para a cadeira que você quer que ela sente, para ela ocupar a sua cadeira, e você baixar a guarda no sentido de estamos na mesma posição, somos pares aqui, sendo do sexo masculino ou do sexo feminino, eu acho que a gente quebra um pouco isso. Então, acho que a gente evoluiu um pouco, mas tem muito ainda a se construir dessa posição da mulher num cargo de gestão versus a mesma posição de um homem nesse mesmo cargo de gestão. Mas defendo a tese que realmente a gente vem mudando. Não é à toa que essas mulheres que nós estamos preparando para subir para os cargos de gestão, as mentoras delas são outras mulheres. Então, essa mentoria feminina no sentido de você desenvolver ali alguém para atingir essa meta de 2025, ter 50% das mulheres no cargo de gestão, está nos ajudando, é um trabalho de formiguinha da nossa organização, mas que eu vejo que vem se perpetuando no mercado. Faço parte desse projeto, desse empoderamento feminino lá da organização, e tenho orgulho de ver assim, como as mulheres vêm entregando os desafios dela e mantendo carreira, esporte, saúde, cuidado no dia a dia. A gente tem 1h11 de conversa. Uau. E eu sempre encerro de uma forma brusca para que a gente possa ter uma outra oportunidade. Eu encerro dessa forma. Agora eu encerro a nossa conversa, já te convidando para uma próxima conversa. Aceito. E aí, bom, daqui a meses, a poucos, tomara que sejam poucos meses, para que a gente possa validar algumas coisas e assunto não vai faltar. E te agradecer muitíssimo. Antes da gente começar a conversa, eu te falei como é que começa a semana tendo tomado um soco no estômago logo de manhã, que foi o meu caso aqui, tem um problema de uma outra esfera, e que aquilo me desestabilizou e que por um milímetro de momentos eu vi a mensagem a Rebeca me mandou uma mensagem 7h30 e eu só respondi ela 9h30 e eu acho, o Bruno falando aqui agora, que se eu talvez tivesse respondido a Rebeca 7h30, eu deveria falar assim: Rebeca, eu tô com um problema aqui enorme e eu não teria tido a aula que eu tive hoje, e eu tenho certeza que muito mais do que eu ter tido essa aula, homens vão poder ter essa aula, mas mulheres vão poder ter essa aula de vida que você colocou aqui. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, né? Eu acho que gostar de gente é isso, a gente bater um papo aqui maravilhoso e poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que o grande diferencial é como a gente faz as pessoas se sentir. Se uma pessoa puder ser atingida por essa mensagem, eu acho que valeu a pena, né? Valeu a pena. Então é isso, eu sou a filha do seu João, a mãe do Vitor, e uma pessoa que gosta de gente e que é apaixonada por educação. E conta comigo, o que você precisar, tomara que tenha tocado o coração de alguém aí. Tomara. O meu tocou. Que bom. Muito obrigado. Bom, gente, a gente encerra aqui hoje. Quinta-feira a gente está de volta, tá bom?
Um forte abraço.